Então, meu nome é Ana Carla, eu sou responsável pelo Centro de Saneamento. Então, falar um pouco aqui do design interno, né, da funcionalidade e como seria, né, a infraestrutura dessa estação, das máquinas e tecnologias necessárias para que ela possa operar, dos recursos possíveis de ser gerados, né, lá em Marte, né, na subestação, e aqueles que precisam ser transportados da Terra, estrutura organizacional, né, do centro de saneamento, com os cargos e perfis dos astronautas, o programa de treinamento, o vídeo sobre tóxicos úteis e recursos necessários para 2 semanas de sobrevivência na estação, orientações para que essa unidade ela pode fornecer para as outras instalações da estação, os protocolos e rotinas específicas dessa instalação, os protocolos de segurança, de atividade de ocupação, entretenimento, de microprodução de alimentos, protocolos para impressão 3D de estruturas, tecnologias dessa infraestrutura que podiam estar sendo utilizadas na Terra, diretrizes, né, que poderiam ser aplicadas à vida diária, como ela está contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável e as referências. Então, o centro de saneamento, ele fica localizado dentro na estação espacial, nesse local que é próximo ali mais acima, está acho que o centro de engenharia, né? O centro de engenharia, e o outro é o mais abaixo. A estufa. A estufa. Então, o design interno desse domo ele seria dividido, né, em uma parte em 3 andares, né? Em cima seria onde seriam guardados os insumos, né, que foram produzidos. No meio dele seria onde estão e embaixo, né, no térreo, seria o centro de trabalho principal, né, dele. Então, algumas tecnologias que precisariam ser aplicadas, tanto para construção quanto a operação dele, né? Ele, no caso, precisaria de um centro de tratamento dos resíduos produzidos, um sistema de geração de água, um sistema de revitalização do ar e de redução dos gases e partículas com a utilização de plantas. Então, qual é o objetivo, né, dessa estação? A produção de... Sim, aí para isso, algumas partes ou estruturas, elas teriam que ser transportadas da Terra, né, alguns equipamentos e máquinas também, para que cumprisse o objetivo dessa estação, que seria a produção, lá em Marte, de água e de oxigênio e de compostos orgânicos. E como seria essa produção? Essa produção ela seria através de captação, né, da umidade existente do ar
e transformação do CO2, né, disponível na atmosfera, em conjunto com o metano, para a produção de metano. Ou então também é possível estar produzindo oxigênio com auxílio de plantas e também utilizar urina para a produção de água e outros compostos orgânicos a partir dos dejetos produzidos na estação. Então, como seria a gestão desse centro de saneamento? Ele seria gerido por um comandante e de formação superior, né? E técnicos. Então, o comandante, ele poderia ser formado em engenharia ambiental, biologia, biotecnologia ou química. Ele seria responsável por estar comandando a equipe, né, resolvendo possíveis problemas, teria o perfil de trabalhar em equipe, liderança, solução rápida e clara, né, seu objetivo, e prestativo também. E os técnicos, eles poderiam ser de controle ambiental ou química, e o perfil do técnico seria ser responsável, trabalhar com recursos disponíveis e também com precisão, né? Porque a função dele seria controlar os parâmetros desses compostos produzidos. Então, seria necessário um treinamento de automação, né, para que eles conseguissem estar operando as máquinas, também um treinamento para quando retornassem à Terra, e um treinamento de elétrica para caso de emergência aí algum equipamento dessa estrutura. Parte do pressuposto, né, que de acordo com a formação, eles já teriam os outros treinamentos, né, técnicos necessários para o trabalho a ser desenvolvido. Então, tem um filme muito interessante que mostra um pouco como poderia ser a produção de água em Marte, que ele se chama Até o Fim, e é a história de um náufrago. Ele não consegue, né, contato com a rádio quando ele está na balsa, e ele, em um momento, né, que ele não tem mais praticamente recurso nenhum, no caso a água dele entrou, né, pela garrafa, entrou água salgada no recipiente, ele deixou uma parte do recipiente aberta, e aí ele passa a produzir água, né, fazendo processo de condensação, né, ele coloca água do mar e ele coleta e ele cobre com plástico e coleta as gotículas que foram produzidas ali para poder estar suprindo sua necessidade. Então, pressupõe-se, né, que uma pessoa num regime comum, né, ela utilizaria 110 litros de água, de acordo com a ONU, mas os astronautas consomem, em média, 10 litros de água por dia e 2 quilos, né, de comida. Semanalmente, são 70 litros de água e 14 quilos de comida, e em 2 semanas seriam 140 litros de água e 28 quilos de comida. Então, quais seriam as orientações que forneceriam, né, as outras instalações? Seriam de estar produzindo, estar fornecendo, né, oxigênio para as outras instalações, está também fornecendo outros suprimentos, né, de suporte à vida, também a revitalização do ar, também o fertilizante, né, para que ocorra a produção de plantas,
E essa água produzida, né, ela pode também tanto ser extraída do ar, quanto ser extraída do solo. E existe também outra questão que pode estar sendo utilizada posteriormente, que é quando ocorre a conversão, né, do gás carbônico em oxigênio, a produção do gás metano, que vai gerar energia para diversas outras operações na estação, assim como até, de repente, o lançamento de foguetes. Então, alguns protocolos, rotinas específicas da estação seriam de estar conferindo, né, os parâmetros diariamente, os parâmetros da água produzida e também dos metabólitos que vão estar lá sendo tratados. Outra coisa que também é possível, né, estar fazendo, e é uma rotina, né, de estar conferindo, é o processo de osmose reversa, que no caso trata-se de uma película que ela vai estar filtrando a água, né, e conseguindo dessalinizar através desse processo, utilizando as propriedades coligativas. Outra rotina específica também dessa instalação é estar conferindo, né, essa catálise, né, que está ocorrendo, essa aceleração da reação de todas as reações, né, tanto da reação de remoção de gases que são impróprios para a respiração, né, do ar e a produção de oxigênio e a produção de água, quanto da metabolização das fezes e urina dos componentes para a produção de fertilizantes, está observando, né, esse processo catalítico, essa aceleração das reações através de catalisadores. E também, outra questão, né, esse slide ficou sem querer, o centro de saneamento é a utilização do MOX, né, para estar fazendo, né, esse equipamento ele já foi lançado, eu acho que já foi lançado, né, esse ano, e ele procura estar fazendo essa conversão do CO2 em oxigênio, e ele também poderia ser uma estrutura para estar operando em terra, apesar de que existem muitas estruturas já parecidas, né, que conseguem não necessariamente produzir oxigênio, mas que estão também auxiliando no tratamento das águas cinzas e do esgoto. Então, várias tecnologias já são aplicadas. E o centro de saneamento, ele contribui, né, de acordo com o desenvolvimento, contribui para o desenvolvimento sustentável, né, para as metas de igualdade de gênero, de obter uma água limpa e um saneamento adequado, né, de um sistema fechado. Também contribui com a indústria de inovação de infraestrutura, a partir do momento que desenvolve, né, novas tecnologias. Também auxilia a redução de desigualdades, à medida que a gente pode estar aplicando as tecnologias que são utilizadas na estação, também em ambientes que não tenham disponibilidade de recursos, ou para o reuso, né, dos recursos, diminuindo a dificuldade de acesso a uma água de qualidade, ou então
até a uma qualidade de vida, né, referente à saúde e bem-estar, a partir do momento que também auxilia no tratamento de esgoto e efluentes que podem estar causando doenças. Contribui também para o desenvolvimento, para a meta número 11, de cidades e comunidades sustentáveis, para a meta do número 12, de consumo e produção responsável, e também para o combate a alterações climáticas, à medida que não está inserindo novos compostos e contribuindo para desequilíbrios que possam estar gerando alterações climáticas, né? Então, essas são algumas referências e os contatos para dúvidas a respeito do centro de saneamento.